Deixa eu dar uma ajustada aqui. Pronto. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei qual horário que você está assistindo esse vídeo aí, né? Mas estamos aqui para estudar, como prometido, um pouco do livro do Apocalipse. Mas o que é que de fato seria Apocalipse? Algumas pessoas, deixa eu colocar mais um pouco para cá. Algumas pessoas acreditam que Apocalipse, né, seria um grande asteroide que iria colidir com a Terra, ou uma grande crise econômica, ou uma praga, ou uma epidemia, uma pandemia. Muitas pessoas fazem um sinônimo de Apocalipse com um fim trágico de todo mundo. E o que acontece? Nesse império aí, tem muitas pessoas que não leem a Bíblia, não estudam a Bíblia, com medo de fato desse Apocalipse, que ninguém sabe ao certo dizer se é um evento, se não é. Um colega meu disse que talvez Apocalipse seria... ele tem medo de ver o Apocalipse, porque isso ele falou quando ele tinha uns 14 anos de idade, que ele disse que tinha alguma coisa a ver com os X-Men ali, com aquele episódio de Apocalipse, alguma coisa assim. Mas o que de fato seria Apocalipse? Antes de nós estudarmos Apocalipse, eu queria considerar o seguinte com você. Existem, no geral, assim, existem três maneiras bem específicas de nós interpretarmos as Escrituras Sagradas. A primeira maneira, que algumas pessoas chamam de o preterismo, escola preterista, acreditava que tudo aquilo que aconteceu do Apocalipse, ou seja, que está escrito aqui no Apocalipse, aconteceu nos tempos de João. Então era como se fosse João, não tem quando aquele tempo que o pessoal da MPB, os cantores da MPB, gravavam músicas fazendo paródia com os militares da época, alguma coisa assim. Então eles acreditavam que João escreveu o Apocalipse como uma forma de criticar o regime romano daquela época, e a besta do Apocalipse seria Nero ou alguém assim. Mas de fato não seria isso. Se você abrir comigo, quero que você abra comigo. Olha, o importante desse estudo, é importante que você abra a sua Bíblia e que você verifique por você mesmo também, com a Bíblia que você tem em casa, tá certo? Então vamos lá, olha só. Apocalipse, capítulo 1, certo? No Apocalipse, o capítulo 1 e o verso 19, e diz assim, olha, 1:19. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de se acontecer depois destas. Então, o que acontece? Cristo, ele falou para João e disse que ele deveria escrever as coisas que estavam acontecendo no tempo de João e aquelas coisas que iriam acontecer no futuro. Então tudo aquilo não estava só resumido no tempo de João. Nós também temos outra escola, que é a escola futurista, né? Que dizia que as coisas só vão acontecer no futuro e no futuro e no futuro. Então alguns líderes religiosos dizem que o Apocalipse foi escrito, selado apenas para um tempo muito futuro. Só que isso é perigoso, a gente escutar uma coisa dessa, porque a gente pensa que tudo é futuro. Então, como todo dia é hoje e o amanhã, né, nunca chega, porque a gente está, por exemplo, aqui dia 10 de abril. Quando nós tivermos 11 de abril, vai ser hoje, e aí o futuro nunca chega, né? E o Apocalipse 1:19 diz que as coisas que são e que hão de ser. Então, assim, a escola futurista também não se encaixa na interpretação. Uma interpretação que é muito comum entre os pioneiros da igreja e até os padres da patrista, ou seja, dos primeiros 3 séculos, né, depois de Cristo, os teólogos modernos também, e algumas formas que nós vemos assim, algumas outras denominações cristãs, desde o primeiro tempo dos pais da igreja, eles interpretavam Lutero, por exemplo, desde os pais da igreja interpretavam de forma historicista. Ou seja, a história, ao você ver a história, o desenrolar da história, nós iremos ver o que significa as profecias do Apocalipse, tá certo? Então vamos para a nossa primeira pergunta de hoje, então com a Bíblia na mão, tá certo? Se você não está com a Bíblia na mão, você pode pausar esse vídeo e pegar a sua Bíblia e pegar o seu celular, tá bom? Então nós vamos aqui ver a primeira pergunta. A primeira pergunta é: o que significa a palavra Apocalipse
Né? Será que é terror? Será que é medo? Será que é a ira de Deus? O que significa a palavra Apocalipse? Apocalipse está no... Vamos deixar a própria Bíblia responder, né? Apocalipse capítulo 1, verso 1 diz o seguinte, ó. Revelação de Cristo Jesus, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou a seu servo João. Vamos ler mais uma vez? Ó, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, o que significa a palavra Apocalipse? Será que é mistério? Será que é um código? Ou será que é uma revelação? A própria Bíblia mostra que Apocalipse é uma revelação. Ela vem do grego, que significa revelação. Então, é como se fosse um véu. É como se Deus tivesse um véu separando a nossa visão do presente para o futuro, e aí é retirado aquele véu e nós vemos na perspectiva divina o que vai acontecer no futuro. E eu lhe garanto que daqui para o final do estudo você vai ver que muitas coisas que estão escritas em Apocalipse estão acontecendo e muitas coisas vão acontecer, e dessas coisas que vão acontecer tem indícios muito fortes que de fato vão acontecer. Então, assim, essa revelação de Jesus Cristo não é a revelação, o âmago do livro do Apocalipse não é uma revelação de ódio, não é uma revelação de terror. O âmago do livro do Apocalipse é a revelação que essa história de dor e sofrimento que a humanidade vem tendo, ela vai dar lugar a uma história de vida feliz e vida eterna, entende? Então essa é a revelação do Apocalipse. Tá certo? Então, uma segunda pergunta para a gente entender também melhor. Olha só. Que afirmação Jesus faz quanto àquele que estuda o Apocalipse? Então, imagina só, nós temos uma pessoa como você que está estudando o Apocalipse, eu que estudei o Apocalipse e continuo sempre estudando. Então, que revelação Deus tem para uma pessoa que está estudando o Apocalipse, que quer estudar o Apocalipse? O próprio livro, ele fala, Apocalipse 1, verso 3, capítulo 1, verso 3, diz o seguinte, ó. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, qual é a revelação de Deus? A revelação de Deus é que felizes são aquelas pessoas que estudam e que aqueles que pelo menos não podem ler, aqueles que ouvem, né? Aqueles que dão ouvidos às palavras dessa profecia, aqueles que cumprem, aqueles não basta só ler, porque ler o diabo também lê a Bíblia. Estou dizendo assim, a questão de você ler e cumprir o que pede. Jesus disse que essa pessoa é feliz. Feliz por quê? Feliz porque a revelação, porque a promessa que está no Apocalipse, a promessa de vida eterna, a promessa de felicidade, ela vai se cumprir na tua vida. Uma característica daqueles que estudam o Apocalipse é que acontecimentos vêm, mas por dentro existe paz. A incerteza do amanhã é para muitos, mas para aqueles que estudam o Apocalipse, há paz. E Cristo quer te dar essa paz em meio a toda essa tribulação que a gente está passando. Tá certo? Mas a gente tem que entender que nós temos que crer na Bíblia, crer nessas palavras que estão aqui. Tá certo? Por que a gente deve crer nas palavras que estão na Bíblia? Né? Será que a gente realmente deve crer de fato em tudo que está aqui? Olha, 2 Pedro capítulo 1, verso 21... 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. 1 verso 21 diz assim, ó. Porque, olha, presta atenção. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, os homens santos falaram por parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. É interessante que em torno de mais ou menos uns 1600 anos, 40 autores totalmente diferentes, né? 40 autores totalmente diferentes. Pronto, voltamos. É porque eu fui resolver um probleminha ali.
Porque é interessante, porque 40 autores totalmente diferentes, de nacionalidades diferentes, de culturas diferentes, porque nós estamos vivendo no século XXI, mas se nós passarmos de uma cidade para outra, nós vemos uma diferença de cultura enorme, né? De um país para o outro, de um continente para o outro, a diferença de cultura é gritante. Então imagina de uma era para outra. E esses escritos é como se fosse um trançado, é como se fosse uma estátua, que um vem, coloca uma parte, outro vem, coloca outra, e daqui a pouco está tudo perfeito. Por quê? Porque Deus, ele revelou a seus servos, os profetas, as coisas que brevemente iriam acontecer. Então nós temos uma unidade temática, nós temos profecias cumpridas, nós temos fidedignidade histórica. A veracidade histórica da Bíblia Sagrada é comprovada, né? Nós temos aí vários filósofos gregos que todo mundo acredita que existiram, mas não tem mais de 350 uma mosquinha aqui, mais de 350 livros escritos sobre eles, assim, não tem uma prova histórica, de veracidade histórica palpável mesmo. E já da Bíblia nós temos centenas, milhares praticamente de escritos que datam mais ou menos da época de Cristo, entende? A veracidade histórica é tremenda, os personagens estão aqui. Pesquisa aí na sua internet o Prisma de Senaqueribe e você vai ver que da mesma forma que esse personagem existiu, na Bíblia tem também. Nós vemos Pilatos, que existiu, que é comprovado historicamente. Nós vemos Cristo, que existiu, que é comprovado historicamente. A arqueologia está aí para isso, né? Nós temos a atualidade de seus ensinos, nós temos a ciência, descobertas históricas com antecedência, né? Com antecedência estavam escritos na Bíblia. A circunferência da Terra, nós temos o ciclo hidrológico da água, nós temos a protombina, que é a proteína que está presente no corpo humano a partir do 8º dia de vida, e da Bíblia vai esclarecer tudo perfeitamente isso. Depois, se você me pedir aqui, eu posso colocar 74 antecipações científicas da Bíblia Sagrada. E a maior prova de que essa Bíblia, a Bíblia Sagrada, de fato é um livro inspirado por Deus, são as vidas transformadas por intermédio dela. Então são vidas transformadas. Nós temos pessoas que viviam à margem da sociedade, criminosos, que agora se transformaram completamente pela Bíblia Sagrada. Nós temos esperança, né? Pessoas que estão se curando de patologias aí, de muitas coisas através da Bíblia Sagrada, da leitura da Bíblia Sagrada, né? Outra parte é como é que a gente pode entender essa Bíblia Sagrada. Será que... Porque tem gente que faz assim, ó. Meu Deus, por favor, me diga... Cadê? Aqui, ó. Filho meu, se o teu coração for sábio... então Deus quer que eu seja sábio, e daqui a pouco abre outra parte da Bíblia ali, né? Tem pessoas que querem entender o Apocalipse ali, lendo na íntegra, começando ali do primeiro capítulo, e vai lendo assim, ó, a revelação de Jesus Cristo. Aí daqui a pouco tem uma besta de 7 cabeças e 10 chifres. Daqui a pouco o cara não entende nada. E o que é que está acontecendo? Como é que eu devo estudar a Bíblia? Lucas capítulo 24, verso 24. Se você puder nos acompanhar, abre aí a Bíblia, pausa o vídeo, né? Mas acompanha, que é interessante a gente acompanhar. Muitas pessoas morreram para você estar com a Bíblia hoje na mão, então é bom a gente valorizar. Lucas capítulo 24, verso 27, diz assim, ó: E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando Jesus estava caminhando naquele caminho de Emaús, junto com os discípulos, ele apareceu para alguns 2 discípulos e começou a explicar acerca do seu próprio respeito nas Escrituras, mas ele ia para um livro, ia para um outro. A Bíblia, ela vai explicar a si mesma, entende? Então não precisa as pessoas... Eu mesmo vou explicar, quem está explicando agora a Bíblia, quem está interpretando por si mesmo é Saul. Não, a Bíblia, ela tem a sua própria interpretação, e é muito importante que você saiba disso. Não é só o Novo Testamento, nem o Antigo Testamento, mas temos que buscar contidas, né, na Bíblia, condições na Bíblia, que ela mesmo já tem,
né? Nós temos que buscar informações contidas nela, que ela mesma própria ela vai se explicar, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, né? E aí você diz assim, Saulo, mas eu fico perdido, porque Deus deveria ensinar assim, de maneira clara o que ele queria. Por que ele colocou chifre? Por que ele colocou água, cordeiro, dragão? Por que ele colocou isso aí escrito na Bíblia? Por que ele escreveu a Bíblia assim nesses códigos, desse jeito? Tá certo? Vamos abrir lá em Lucas capítulo 8, verso 10. Lucas 8, 10. Vai estar dizendo assim, ó. Respondeu-lhe Jesus, a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Deus, ele mostra a sua verdade para aquelas pessoas que querem conhecer. Deus, ele mostra as suas verdades para aquelas pessoas que têm interesse espiritual por essas verdades. Então Deus hoje está mostrando para você as verdades dele na Bíblia, você que tem o interesse de buscar essas verdades, porque as pessoas que não têm o interesse vai ser por parábolas mesmo, entende? Então você, né, é uma revelação que Jesus deu a seus servos. Então Jesus, ele quer revelar a você, tá certo? Da mesma, olha só, que eu escrevi, fiz uma anotaçãozinha aqui, olha só, Jesus falou por meio de parábolas para que sua mensagem fosse entendida somente por aqueles que tinham interesse nas coisas espirituais. Da mesma forma, Deus codificou a revelação sobre o futuro do mundo no Apocalipse para que as pessoas pudessem compreendê-las apenas por meio de relacionamento com Deus. Jesus revelou em sua sabedoria mensagens numa linguagem compreensível para os seus servos, tá certo? Então hoje você vai ter a oportunidade de conhecer as verdades, né? Vamos decodificar algumas coisas aqui, vamos entender algumas coisas aqui mais detalhadamente, tá certo? Olha, Apocalipse capítulo 5, verso 6. Apocalipse capítulo 5, verso 6. Olha o que nos diz Apocalipse. Olha só o primeiro código que a gente vai ter. Olha o que a gente vai descodificar. O primeiro símbolo, né? Apocalipse 5:6 vai dizer o seguinte. O que é que significa cordeiro no Apocalipse? Será que porque eu não sou pastor, né? Mas eu vou apenas usar um exemplo. Será que eu, pastor de 25 anos de igreja, agora eu tenho uma revelação e eu digo que cordeiro no Apocalipse vai significar os salvos nos últimos dias? Será que eu posso dizer isso? O que é que a Bíblia, o que é que o Apocalipse vem trazendo? Olha só, Apocalipse capítulo 5, verso 6, diz o seguinte, ó. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Quem de fato é esse cordeiro que João viu no Apocalipse? Quem de fato é esse cordeiro? Olha só, o cordeiro no Antigo Testamento, ele era um animalzinho que era usado como sacrifício no lugar do pecador. Então a pessoa vinha com o cordeiro, tinha o seu pecado, né? Vinha como cordeiro lá no santuário antigamente, e aí você pegava o cordeirinho, né? Vou colocar essa capa, sei lá, imagina que é um cordeirinho. Então você pega o cordeirinho e aí entregava para o sacerdote ia sacrificar o cordeiro, e nesse sacrifício simbolizava que os seus pecados tinham sido transferidos para aquele cordeiro, tá certo? Mas no Novo Testamento mostra quem de fato é esse cordeiro que estava do Antigo Testamento e que é mostrado em Apocalipse. Quando nós vamos lá para João capítulo 1, então é importante que você perceba isso. O Antigo Testamento ela dá uma figura, o Apocalipse ela dá a mesma figura, o Novo Testamento, e a Bíblia se explica. Então tem pessoas que dizem assim, o que vale é o novo, o velho passou. Está entendendo? Mas a palavra de Deus não passa. A Bíblia diz mesmo que a palavra de Deus não passa. Seca-se a erva e cai sua flor, mas as minhas palavras não passarão. Não é mais ou menos assim, se eu não me engano. Então olha só, vamos lá ver primeiro livro de João, livro de João, capítulo 1, verso 29. João capítulo 1,
verso 29. Olha só, olha que declaração, que a gente vai saber quem é o cordeiro agora. No dia seguinte, viu João a Jesus, João o Batista, viu a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na Bíblia, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro é o símbolo de Cristo, porque Jesus, ele vinha para a terra, ele vinha morrer por mim e por você, pelos meus e os teus pecados. Então nós vemos aí o Cordeiro que vem e é sacrificado no Antigo Testamento, apontando para um Messias que viria. No Novo Testamento nós vemos Jesus, e João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é o próprio Cristo. Entende? Então quando a Bíblia ela própria se explica, a Bíblia ela tem a sua linguagem, ela tem a sua simbologia. Então quando você vê o Cordeiro no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, é Jesus, simboliza Jesus. Quando você vê o Cordeiro em Levíticos, simboliza Jesus. Quando você vê o Cordeiro de Deus lá no livro de Isaías, simboliza Jesus. Quando você vê o Cordeiro de Deus em Mateus, né, no livro de Mateus, e aí João diz assim, ou no livro de João, que diz assim: eis o Cordeiro, é Jesus. E quando você vê o Cordeiro em Apocalipse, simboliza quem? Jesus, tá certo? Então agora quando você vê um símbolo, Cordeiro no Apocalipse, você já sabe quem está se tratando. Você sabe que está se tratando de Jesus. Mas e quem é o dragão? Vamos ver quem é o dragão no Apocalipse, capítulo 12, verso 19. Quem simboliza o dragão em Apocalipse? 12, verso 9. 12, verso 9, diz assim, ó: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, assim, nós vemos que no Apocalipse o dragão simboliza aquela antiga serpente. Quem é a antiga serpente que diz na Bíblia? A serpente que falou com Eva, que disse que era para comer o fruto. Está vendo que do primeiro livro até o último livro a Bíblia se combina, porque é a palavra de um Deus só. Então é o próprio Satanás. Quando você fala, quando o Apocalipse vem fala de dragão, antiga serpente, nós estamos falando de quem? Quer dizer, o Apocalipse está falando de quem? De Satanás, tá certo? Então vamos lá. E se eu vi no Apocalipse um dia desse aí, que eu estava lendo e vi água. O que significa água no Apocalipse? Vamos ver. Apocalipse capítulo 17, verso 15. Apocalipse 17, verso 15, olha só. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então, vamos recapitular, quando você vê um cordeiro no Apocalipse, está falando de quem? De quem? Jesus, isso, Jesus. Quando você vê dragão no Apocalipse, está falando de quem? Satanás. Quando você vê água no Apocalipse, você fala de quem? De água está falando de povos, multidões, línguas, e aí você vê aquela imensidão de pessoas, tá certo? E agora vamos para outra pergunta. Nós já estamos encerrando nosso vídeo, certo? Vamos para outra pergunta. Que advertência Deus nos faz ao interpretarmos as profecias? Será que Deus diz o seguinte, podemos dar o significado que quisermos às profecias? A água para mim é qualquer coisa, a água para mim é a multidão do meu espírito, tem pessoas, né? A água para mim seria vida, acho que a água é muita vida, Saul. Mas será que é isso? Será que somos livres para eliminar as profecias, os textos que discordamos? Esse texto aí eu achei muito bonito, eu vou ficar para mim. Esse texto aqui, eu não vou ler não, porque me incomoda, mexe comigo, eu não vou ler não. Será que Deus diz isso? Ou será que Deus diz que a gente deve interpretar as Escrituras, iluminados pelo Espírito Santo, preservando a palavra profética sem acrescentar ou sem tirar nada? Será que é 1, 2 ou 3? Vamos ver? 2 Pedro, olha o livro de 2 Pedro, aqui bem pertinho do Apocalipse, 2 Pedro, capítulo 1, verso 20, diz assim, olha só, preste atenção, diz assim, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia, porém, foi de particular elucidação. Então, a gente tem que considerar
que as profecias não são de particular, ou seja, não são de pessoas, são de Deus. Não sou eu, Saul, foi um homem que escreveu, foi Deus. Mas será que eu posso tirar alguma coisa? Será que eu posso acrescentar? O que será que eu posso fazer? Olha só, Apocalipse capítulo 22, verso 19 diz assim, ó, e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. E ainda no verso 18 diz assim, ó, se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Quem está falando isso no contexto aqui é Jesus. Então nós não podemos descartar ou acrescentar nada, nós não podemos eliminar nada, nós temos que olhar, analisar, ler, estudar e crer em tudo, tá certo? Então olha só, pergunta 10, nas minhas anotações aqui. Qual é a síntese da mensagem do Apocalipse? Se a gente pudesse sintetizar logo agora, vamos fazer uma síntese logo agora? Se a gente pudesse sintetizar, qual é a síntese da mensagem do Apocalipse? Vamos ver? A própria Bíblia responde. Apocalipse 12, verso 10 e 11. Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusar de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então, qual é a mensagem, a síntese da mensagem do Apocalipse? A salvação, o poder e o reino são obtidos para nós, por Deus, por intermédio de Cristo. Ao aceitarmos o sacrifício de Cristo, vencemos o acusador e a morte. A síntese do livro do Apocalipse é o seguinte: Deus ele venceu. A síntese do livro do Apocalipse é o seguinte: ó, Deus ele venceu, você não está preso a uma vida de pecado. A morte não é o fim. A morte não é o fim. E você pode viver a vida eterna se você quiser. Então essa é a síntese do livro do Apocalipse, entende? Aí vamos para as duas últimas perguntas para a gente encerrar aqui. Por que o Apocalipse? Porque no Apocalipse o anúncio de uma destruição é uma mensagem de esperança. Porque se a gente dizer assim, olha, aquela cidade vai ser destruída, te dá esperança no teu coração? Com certeza não, né? Eu me lembro que eu estava no 6º ano do ensino fundamental e eu já estudava Apocalipse. E aí no 6º ano do ensino fundamental eu cheguei para uma colega minha de classe e disse assim, ela disse assim, Saulo, tu acha que Deus vai destruir o mundo? Eu falei, Érica era o nome dela, Érica, Deus vai destruir o mundo. Deus vai destruir o mundo, mas ele vai refazer. Ah, não fala isso não, Saulo. Não fala isso não, porque eu não queria que Deus destruísse o mundo. E de fato tem pessoas que não querem que Deus destrua esse mundo. É um mundo onde há dor, há ódio. Se você está bem aí na sua casa, está de quarentena, está com a tua geladeira cheia, está com o teu armário cheio, está com a tua conta verde, né? Bem recheada a conta também, está com água assim bem abastecida em casa, não falta água na tua torneira, você é bem confortável, né? Mesmo assim, o perigo da doença te assola. E a África, que tem 3 respiradores para milhões ou bilhões de pessoas? Como é que vivem as pessoas nesse mundo? Esse mundo não é bom, hein? Não é bom, meu amigo. Mas como é que a destruição desse mundo nos traz uma mensagem de esperança? O livro do Apocalipse fala. Apocalipse capítulo 20, verso 10, diz o seguinte, olha só. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite por séculos e séculos. Quando nós vemos uma doença, um coronavírus da vida, né?
em Covid-19, quando nós vemos uma doença dessa, uma pessoa se acometida de uma doença dessa, e nós prestamos atenção em uma pessoa que por insuficiência respiratória morre aos poucos em um hospital, isso é obra de Satanás. Quando nós vemos uma pessoa morrendo de câncer aos poucos, isso é obra do diabo. Quando nós vemos as pessoas morrendo, sofrendo, pais matando filhos, filhos matando pais, isso é uma consequência do mundo que foi imerso no pecado. Mas isso vai ter um fim, porque Satanás já está com os dias contados. Preste atenção no que eu vou te dizer. A Bíblia diz que Satanás está com os dias contados para morrer. E eu e você estamos com os dias contados para iniciar a eternidade. Amém? Ouviu um amém? Aí. Então vamos lá, olha só. A última pergunta de hoje, vamos lá. Que promessa encerra o livro do Apocalipse? Vamos lá para ver qual promessa vai encerrar o livro do Apocalipse. Olha só. 22:7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Deus, ele vem sem demora. Jesus Cristo já anuncia os sinais. Quando você está doente, teu corpo tem sinais. Quando tem febre, é porque é um sinal que alguma coisa está errado. Quando você começa a ver algum, por exemplo, nós aqui, eu sou de Queimadas, Paraíba, né? E aí quando nós vemos algumas chuvas vindo assim, alguns antigos dizem assim, quando a chuva vem daquela direção, é porque o inverno esse ano vai ser bom. Tem sinais. Nós sabemos quando vai chegar o inverno, nós sabemos quando vai chegar o verão. Então assim, sinais existem e Jesus já está dando sinais. Uma vez, o certo homem fala assim, ouço os passos de um Deus que se aproxima. Eu gostaria de saber hoje se você entendeu que a Bíblia é um livro inspirado por Deus e revela Jesus Cristo. Assim, olha só o que eu escrevi aqui. O Apocalipse é uma revelação especial de Jesus para o fim dos tempos. Ou seja, para agora. Para ser feliz e bem-aventurado, você se compromete a estudar o livro do Apocalipse, crer e acreditar nas coisas que estão escritas nele? Olha, eu não sou fã de ser youtuber. Eu não gosto de gravar vídeos. Eu não gosto de tirar foto. Tá certo? Assim, a gente tem muita coisa para fazer durante o dia. Mas eu me senti motivado por Deus para fazer um canal, gravar um vídeo e colocar isso aí. Tá bom? Então, assim, que Deus te abençoe nesse estudo que a gente vai fazer. Acompanhe todas as lições. Curta esse vídeo para ver se vai para mais pessoas. Se inscreve nesse canal. Eu coloco aqui algumas coisas de desbravadores para os meninos, tá certo? Um abraço aí pro pessoal do clube. Vou colocar algumas coisas de matemática aí também, algumas aulas de matemática em outra playlist. Mas essa playlist vai ser sobre Apocalipse. Então ativa o sininho, tá bom? Para você sempre estar curtindo. Eu sei que tua vida é ocupada, né? Então esse vídeo vai ficar disponível aqui. Você vai assistir na hora que você puder assistir, mas preste atenção. Guarda um tempo para Deus. Guarda um tempo para Deus, que Deus criou o tempo e deu para você. Tá certo? Então vamos fazer uma oração aqui para encerrar. Vamos fazer uma oração? Feche o teu olho onde você quer. Onde quer que você esteja, né? Senhor Jesus, nesse momento, que o Senhor venha abençoar a mim, a cada pessoa também, Senhor, que está aqui. Que o Senhor venha abençoar essa pessoa, que ela cada vez cresça mais no teu poder, na tua graça, de entender a profecia, entender a revelação, os mistérios, as coisas que Deus deixou guardadas para esse tempo, Senhor, e que brevemente, ou seja, que já estão acontecendo. Venha abençoar em nome de Jesus. Amém. Aguardo você para o próximo vídeo, tá bom? Um abraço.